Pô, mas deixa eu te contar um negócio, tô com uma saudade desse cara. Mas tô com uma saudade desse cara. Mas põe saudade nisso, hein? Eu acho que nesse primeiro momento ali, que vai aparecer pra ti agora, eu tava ali. Que energia, que saudade. Pô, aperta o play aí, edição. É isso aí. Conseguiram o feito de tirar do pleito, da disputa. Bom, vou voltar um passo atrás, vai. Você acha que o presidente Bolsonaro perdeu de fato as eleições de 22? Não. Você acha? Você acha que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição em 22? O sistema precisava de alguém para justificar a derrota. A derrota que se deu do jeito que a gente sabe, com toda a interferência que tivemos ao longo de todo o processo, inclusive por parte do governo americano. Agências americanas, milionários americanos. A gente sabe tudo o que aconteceu. Luiz Roberto Barroso, o Boquinha, foi lá para os Estados Unidos pedir interferência. Ele foi até o Congresso pedir para que não houvesse voto impresso e contagem pública dos votos. O Barroso, o Boquinha. Ele pediu, ele foi, usou, né, de uma truculência esquisita, é certo? Mas foi para os Estados Unidos pedir interferência, foi no Congresso pedir para que não houvesse voto impresso e contagem pública dos votos, enquanto o Fachin agia e descondenava um bandido. Um bandido. Olha isso, nós temos um ex-bandido da presidência da República hoje, um ex-presidiário da presidência da República hoje, porque eles precisavam desse bandido, hoje ex-bandido, é uma coisa maluca, né? Ex-bandido, para justificar uma derrota que nunca houve. Porque nas ruas, por onde passa o presidente Bolsonaro, é assim que ele é tratado. Então veja, eu estou tratando de algo aqui agora, eu estou falando de algo aqui agora, que não encontra amparo, fundamentação, não encontra assim, mas também ele era um desprestigiado, por onde passava não ia ninguém, o presidente Bolsonaro. Só que não. Então veja, era pra gente agora, nesse instante, estar de olho na eleição de quem? De Eduardo para a presidência da República, ou de Flávio para a presidência da República, sucedendo o pai, que estaria no final do segundo mandato. É óbvio. Então, o que eu estou tentando mostrar para você aqui é o seguinte: 2022 teve interferência dos Estados Unidos, teve interferência do Tribunal Superior Eleitoral. A balança não pesou, não foi igual para os dois lados, não teve paridade de armas. E o que nós temos hoje é o maior líder político da história do Brasil, preso em casa. Preso em casa, calado, não pode se comunicar. Para ver as netas precisa da autorização do algoz. Imagina para ver o povo nas ruas. Então eu repito, nós estamos aqui mostrando imagens com saudades do presidente Bolsonaro, de um homem que estaria agora concluindo o seu segundo mandato. Agora, estaria concluindo o seu segundo mandato. Imagine você, empresário,
Imagine, eu vi outro dia a entrevista do dono da Chili Beans, não sei para que canal, eu vi a entrevista do cara falando, tá lascado, tá todo mundo estrupiado. Empresário no Brasil que investe, que aprimora, que contrata gente, que compra maquinário, esse cara tá lascado, tá danado da mão de Lula. Arrebentou a economia, arrebentou os empresários, os empreendedores. Imagine você, amigo, com a economia nas mãos de Paulo Guedes, Saxida. Imagine você aí. Imagina, a Selic chegou a 2%, no final do governo já não está, né? Mas imagine que a gente poderia ter uma Selic a 2% com o custo Brasil muito menor. Então, olha, é triste saber. Não é que a gente gostaria de ver o Bolsonaro na rua agora, fazendo campanha para o Flávio. Só se fosse para terminar o segundo mandato do presidente Bolsonaro, e ele ter escolhido o Flávio, o Eduardo. O resto é tudo injustiça. Tudo injustiça. O presidente Bolsonaro não está no final do segundo mandato? Injustiça. Presidente Bolsonaro não poder agora, no final do seu segundo mandato, estar escolhendo um dos filhos para a sucessão? Injustiça. Esse é o Brasil, Cláudio. Esse é o Brasil que hoje tem um nível de empresas entrando em situação de recuperação judicial, a falência elevadíssimo. É um Brasil onde empresas saem do país, onde o desemprego cresce, o desemprego informal cresce, a quantidade de pessoas que recebem assistência do Estado e que não aceitam ser registradas para poder continuar ganhando isso daí, cresce, ou seja, os direitos trabalhistas desmoronaram. Isso tudo por quê? Porque o próprio governo Lula é uma grande estratégia para quebrar o Brasil. Por isso que arrancaram esse cara da cadeia e puseram ele na disputa eleitoral. Por isso que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Porque o Brasil é meticulosamente planejado para dar errado. Quando você tem uma crise econômica que nem essa, não é algo absurdo, é algo planejado, é algo construído. Crise econômica, para quem tem dinheiro no bolso, quem não precisa fazer empréstimo, é maravilhosa. Na crise econômica, se eu tenho 200 mil reais disponíveis para comprar algo, eu viro para você que tem uma casa de 300 mil reais e está devendo juros, está devendo no cartão, eu falo, eu compro a tua casa, eu pago à vista. Verdade? Eu compro, eu pago 130 mil reais. Você falou, louco, minha casa vale 300 mil. Aí eu falo, meu irmão, quem está quebrado é você, não sou eu. É isso que acontece quando o país está quebrado. Por isso que quebrar um país, quebrar a economia, é parte de um plano. O sistema financeiro brasileiro, os grandes bancos do Brasil, estão nadando em bilhões de lucro. Brasileiros, não sejam idiotas. Se o Vorcaro, que era um dedinho mindinho, paga tudo isso para político, para poder subir, quanto é que será que esses políticos não arrancam dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras? Se tem um cartãozinho de crédito que o Vorcaro passa pro Ciro Nogueira gastar 300 mil por mês, quanto será que outros grupos de poder no Brasil não dão? Como é que os irmãos batistas chegaram a ser o que são? Gente, quem é que acha que eles não são sócios de vários políticos dominadores do Brasil? Gente, tirar o Bolsonaro do processo eleitoral com desequilíbrio produzido pelo Estado brasileiro, pela justiça eleitoral e pelos americanos, tirar o Lula da cadeia para fazer isso, é um projeto de destruição de um país que dá muito lucro para quem rouba esse país. O Felipe Orleans fez um vídeo, assistam um vídeo dele. Brasil tá virando Cuba. A família Cássio controla lá, a família Lula quer controlar aqui com várias outras famílias. É um grupo de bandidos roubando o Brasil. É assim que funciona. Por isso que o Bolsonaro está hoje preso. Mas isso é para a economia quebrar, para você ficar apertado, para destruir o futuro do teu filho, do teu neto, destruir o teu presente. O Bolsonaro personificava um Brasil que não aceita a corrupção. Mas tem corrupção? Claro que tem, meu irmão. Mas não é uma corrupção estrutural que nem a do governo Lula. O governo Lula é pura estrutura de corrupção, dando 2 bilhões de prejuízo por dia. O governo Bolsonaro, as estatais davam superávit. Por quê? Porque o modelo de gestão com Paulo Guedes era o modelo de gestão índio. E o sistema bancário?
odeio o Bolsonaro. A Faria Lima, odeio o Bolsonaro. O narcotráfico, odeio o Bolsonaro. E todo mundo lavando dinheiro junto. Entenderam, brasileiros? É isso que nós vamos votar nessa eleição. Não votem em deputado federal de rabo preso, nem senador de rabo preso, nem governador de rabo preso, que são tudo educados, mas tudo de rabo preso com esse esquema de corrupção e narcotráfico. Agora, essa avaliação hoje é necessária ser feita, né, da questão do rabo preso e tal, porque a gente aprendeu a duras penas o que é o tal do rabo sujo, o rabo preso, né, o dever na praça. Tá aí o Alcolumbre, amigo. Por que você acha que não foi a CPMI do Banco Master? Porque o cara recebeu 30 milhões de dólares do Vocaro. Tá. Aí você acha que ele queria CPMI do Banco Master? Não tem nem pedido de prisão preventiva. Cláudio. Não tem nem coação no curso do processo. Então, e vocês defendem o André Mendonça. Não, defendo porque dentro da sujeira é melhor do que a sujeira. Então, já te falei. Cadê a prisão do Lulinha? Concordo com você. Eu acho que o André Mendonça tinha que dar canetada, mas te falo, de repente a estratégia espera apodrecer mais. Não seria a minha estratégia. Mas eu não sei quantas pessoas da minha família seriam assassinados se eu desse essa canetada. E eu sei que pode ser isso que ocorre com o André Mendonça. Eu te falei isso lá meses atrás. Eu falei quando o Borgo entrou, quando o Chiquini entrou lá o ano passado, em julho. Eu falei, se o André Mendonça desse a canetada, eu acredito, Pitoli, que estão ameaçando de morte a família dele. Porque uma coisa é eu aceitar morrer, você aceita morrer, eu aceito morrer. Nós não queremos morrer, Pitoli, mas nós aceitamos. Se for para fazer a coisa, nós fazemos. Como o Bolsonaro está lá, correndo risco de vida. Agora, fala assim, tá bom, Pitoli, eu vou te deixar vivo, mas eu vou matar tua esposa, teus filhos, tua família. Aí eu falo, peraí, agora eu preciso repensar. Bom, então tá bom. Aí eu vou ferrar o Brasil. As pessoas têm direito de repensar. Eu não sei. Então sai, pede para cagar e sai. Pode ser isso. Desculpa. Indica mais um ministro para o Supremo. Desculpa. Concordo com a tua linha. Vai entrar o Bessias. Tá bom, vai entrar o Bessias. Cláudio, a gente precisa resetar o Brasil. Eu entendo, eu concordo com você. Mas não dá para eu pedir para você sair da Ouro Verde, como eu não devo pedir para o André, porque esses poucos que têm vergonha na cara, têm coragem, têm grandeza. Mas não dá para ter meia vergonha. Horrores. Mas não dá para ter meia vergonha na cara, Cláudio. Eu concordo, porque ele tem uma caneta que nenhum de nós tem. É você só tem um microfone. Eu só tenho um microfone. Eu concordo. É só um microfone e é um microfone que as pessoas querem ouvir. Eu concordo. E a plataforma, como você falou hoje, sabota horrores. Dificulta. Mas eu concordo com você. Ele tem a caneta. Cláudio, eu penso o seguinte, ó. Já existem elementos de sobra para a prisão preventiva do Lulinha. E do Alcolumbre. Sim, de vários outros. E do Ciro Nogueira. E do Alexandre de Moraes. Então, você entendeu? Que eu também defendo. Prisão preventiva do Alexandre de Moraes. Aí, tá. A prisão do Lulinha, vamos ser práticos, vai. A prisão do Lulinha define a eleição no Brasil. A prisão do Lulinha define a eleição no Brasil. Por quê? Vai mostrar, furando todas as bolhas. É o que eu tenho dito aqui. Conta pro teu neto que quem roubou o vovô é amigo do filho do presidente da República, do Lulinha. O Lulinha é amigo do careca do INSS que roubou o vovô. E viaja junto, passeiam junto. E tem 300 mil de mesada, consta a investigação. 25 milhões, eu não sei nem do que é, se é dólar, euro ou real. Qualquer coisa é muito, 25 milhões de qualquer coisa é muito. Então, veja, a prisão do Lulinha define a eleição no Brasil. Define ou não define? Define. E é por isso que o Centrão inteiro defende o Lulinha. Defende o Alcolumbre. Porque o Centrão inteiro vive dessa corrupção. Sim, é um pacote de bandidos. Sim, mas o André Mendonça vive dessa corrupção? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito Já que não vive. vive. Já falei lá atrás. Eu boto a mão no fogo. Eu acredito que não. Não, eu não boto a mão no fogo por ninguém dessa turma. Mas nem por um cacete. Mas nem a pau, Juvenal, mete a mão no fogo por essa turma, mas nem a pau. Nem a pau. Por quê? Te respeito. Tinha 4 milhões e 800 mil reais em curso que ele só doou depois que vazou a informação. Mas eu sou cristão. Uma das coisas que a gente pode fazer é se arrepender, assumir e se converter. Tudo bem, mas isso não me faz pôr a mão no fogo por ninguém. Perfeito, aceito, claro. Não gosto disso. Aceito. Mão no fogo por esses caras, mas nem ferrando. Aceito. Agora, o que eu tenho comigo é o seguinte: a prisão do Lulinha muda a eleição no Brasil. Vamos lá. A prisão do Alcolumbre muda o Senado no Brasil hoje. Hoje. Veja,
Quem é vice-presidente do Senado hoje, o Barroso? Era veneziano na época de Rodrigo Pacheco, veneziano Vital do Rego, que está numa sanha igual o Hugo Mota lá na Paraíba, já estou sabendo, viu? Verdade. Outdoor para tudo quanto é lado e tal. Quem que é vice-presidente do Senado hoje? Não sei. Veneziano, não. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Primeiro vice-presidente. Tá. Do Tocantins. Veja, se ia mudar ou não, agora, que ia dar um sinal de alerta, um salve para a turma, tipo assim, ó, quem tiver vai em cana. Pô, se eu tenho a caneta na mão... Não, lembra... A caneta na mão. Vou te lembrar uma coisa histórica. Quando o Lula bateu o martelo que Michel Temer seria o vice da Dilma para a eleição lá em 2010, a Dilma falou, eu não aceito, porque ele vai ser meu vice, ele vai me derrubar. O Lula falou, mas eu preciso do Centrão. Aí passou o primeiro mandato, foi para o segundo, ele derrubou. É isso que vive a política. Por isso que então, o vice do primeiro vice podia estar dando um salve para o Senado e falar assim, gente, vamos derrubar o Alcolumbre, mas, por exemplo, chegou demais. Então, mas por exemplo, Claudio, quando a gente fala de Alcolumbre, a gente está falando de quem colocou 100 anos de sigilo nas imagens do careca do INSS, ó, já não é mais só Banco Master, do careca do INSS, nas suas andanças nos gabinetes do Senado. Eu estou dizendo que tem alguém hoje comandando o Senado que pode estar destruindo provas... Ele está fazendo isso porque está documentado. Mas 100 anos de sigilo é atrapalhar o processo de investigação Agora, da justiça. eu tenho uma caneta que legalmente, não estou pedindo nada fora do prumo, eu não estou pedindo nada ilegal, não estou pedindo assim, faça o errado, André Mendonça, não estou pedindo isso. Mas dentro da legalidade, 3 prisõezinhas preventivas mudariam todo o Brasil. E se elas vierem em julho e agosto? Se minha mãe fosse homem, era meu pai. Não, então, tudo bem, mas tudo tem tempo. Nós não sabemos nem quem são os candidatos que estão indicados nas prévias. Hoje, por exemplo, vão ter mais um teatro dizendo que é um processo de julgamento do Eduardo Bolsonaro. Um processo que qualquer um que é alfabetizado... Mas isso vai ser tudo anulado já, cara. Tudo, mas por enquanto tudo está indo. Nós estamos no dia que de hoje, 16. Que dia que vocês estavam conversando aqui na bancada? É dia 24 que dá os 90 dias da prisão temporária humanitária, 25, não é? Tem um calendário que os caras montaram aí. O Alexandre de Moraes montou um calendário para botar o Eduardo no fumo, para botar o Flávio no fundo e botar o pai no fumo. Claro, tudo isso prévio ao processo das convenções partidárias. E tudo isso juntando com esses vazamentos que também você já pergunta. Ontem um cliente meu no meu escritório de advocacia, que é legal, porque eu vou atender meus clientes de advocacia. Conversa sobre política, claro. Eles falam sobre o Pitoli. Aí eu falo assim, o Pitoli... eu devo buscar, estou devendo buscar? Não, os meus clientes falam de você. Uhum. Assim, não, o Pitoli falou, é verdade. Esses vazamentos que acontecem, por que vaza só para um lado? Isso é... E é verdade, o que você expõe, que é a voz, é o bom senso das pessoas. Falam assim, gente, é verdade. Eu não estou pedindo nada ilegal. Não, exatamente por isso que é a força da liberdade de comunicação, de expressão, com gente sem rabo preso. Então, Claudio, sem rabo mas preso. Veja, prisão do Lulinha. Vou aguardar julho, agosto? Bom, lembrando que a gente tem imprensa contra a gente, hein? Nossa, que a imprensa não vai contar assim, é o filho do presidente da República que ajudou a roubar aposentados. Ele não vai fazer isso, a imprensa não vai fazer. Então a gente tem, quanto menos tempo a gente tiver, é menos tempo para a notícia alcançar quem tem que ser alcançado. Que quem ouve Auri Verde está esclarecido. E o tiozinho lá no sertão, lá no Nordeste, que ele ouve Voz do Brasil, assiste a Globo porque é a única que chega, como é que a gente chega nesse cara? E as propagandas do governo federal nas tomando mídias, conta de são inacreditáveis. Todas as mídias, todas, sem exceção.